Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Está com uma ferida que não cicatriza? A Cicatriclin é especializada em prevenção e tratamento de feridas. Conta com uma equipe multiprofissional, com médicos, enfermeiros especialistas, fisioterapia, nutrição e psicologia, além das mais variadas tecnologias aplicadas mundialmente para prevenção e tratamento de lesões cutâneas. Com uma programação terapêutica bem definida, seu tratamento é feito de onde você precisar. A Cicatriclin atende unidades ambulatoriais, dentro dos melhores hospitais, ou no conforto da sua casa, ou até mesmo por telemedicina. Para saber mais, acesse www.cicatriclin.com.br. Cicatriclin, por uma vida sem feridas. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Então, ó, já vai nos seguindo, vai compartilhando os seus vídeos, os nossos vídeos, para que a gente possa continuar levando para você informação de qualidade. Você sabe que a internet é recheada de fake news, infelizmente, e o nosso propósito é justamente o contrário, é trazer para você aqui informação boa, informação checada. E como nós fazemos isso, como nós cumprimos o nosso propósito, trazendo aqui os melhores profissionais em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje, quem aceitou o desafio de compartilhar informação com você foi a doutora Bianca Oliveira, médica coordenadora da Cicatriclin. Vamos falar aqui sobre um assunto muito importante que o Moisés já vai esclarecer para vocês. Doutora Bianca, muito obrigada por aceitar o nosso desafio. É uma honra tê-la com a gente. Muito obrigada a vocês e que eu consiga ajudar um pouquinho nesse tema tão delicado, né? Com certeza. Doutora Bianca, seja bem-vindo novamente. A gente vai conversar sobre a cicatrização de lesões, queimaduras e feridas. Doutora Bianca, para explicar para nós e para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, vamos falar sobre lesões. Primeiro, quais são os tipos mais comuns e recorrentes de lesões que é tratada na Cicatriclin? Vamos lá, né, Moisés? Isso é super importante. Quando a gente fala ferida, é um tema assim, as pessoas falam, ui, eu não tenho isso, ferida, como é isso? Mas, na verdade, as lesões, elas são, por definição, qualquer perda da continuidade da pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo e ela nos protege de quê? Do meio externo. Então, se eu fizer uma cirurgia e tiver um corte, aquilo é uma ferida? É, uma ferida cirúrgica. Se eu tiver um acidente doméstico com água e fizer uma queimadura, aquilo é uma ferida? É. Se eu usar um sapato apertado e naquele sapato eu perder minha unha, aquilo é uma lesão? É. Então, eu gosto muito de começar falando isso, essa questão do conceito de lesão. É muito, muito amplo, de todas as idades, todas as classes sociais, né? Então, ela pode acontecer de diversas formas. Aquele motoqueiro que tem um acidente grave na perna, né? E fica com uma lesão ali que, às vezes, com exposição de osso, é uma ferida. Tem as feridas mais graves, as feridas menos graves, mas eu acho que o importante é isso, assim, hoje a mensagem que eu queria passar e vou estar passando para vocês é isso. É levar a sério as feridas. E não tem idade, né? Não tem, como você já disse, cor, credo, classe social. Tem um molequinho que caiu de skate, caiu da bike, esqueceu de usar o capacete, que não usou a cotoveleira. Tudo isso é ferida e tudo isso, como nós vamos, né, discutir aqui o assunto, parece simples muitas vezes, mas se você não cuidar direitinho, pode se agravar muito. Tem também as feridas dos diabéticos, por exemplo, de pessoas que têm problemas crônicos arteriais, que o sanguinho não chega lá direitinho e a ferida tem mais dificuldade. Então esse é o nosso assunto. Todo mundo está sujeito a ter ferida. Duvido que você que está ouvindo nunca tenha tido uma ferida. E também duvido que antes desse podcast você tenha dado a devida importância. Parece assim, a gente está exaltando, assim, dourando a pílula, né, Bianca? Mas eu tô falando como Sidney mesmo. Porque como médico eu já vi bastante lesão, bastante ferida, né, que eu trabalho na área de diagnósticos, então eu fiz já muito exame de membros, por exemplo, de pernas com feridas. E veja, isso é um vácuo que existe na medicina. Você concorda comigo ou eu tô falando bobagem? Concordo totalmente. Porque você não tem um centro de tratamento que, assim, o vascular tenta tratar, o dermato não tenta tinha. tratar. Isso, não tinha isso, desculpe. O plástico, todo mundo, o cirurgião, só que um centro de tratamento específico, como a gente está discutindo aqui, a importância dada para a ferida, e tem que ser muito importante. Como você falou, a pele é o escudo do nosso corpo, que faz com que a gente não tenha outras infecções, outros problemas,
até mortais, né? Então, cuidar bem da ferida é extremamente importante. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns por ter assumido essa área, que continue firme tratando todas essas pessoas. E até que ponto a ferida pode não ter a necessidade de um atendimento médico e a pessoa tratar em casa, com pomada, com água, receita da avó? Excelente, sensacional. Depois que Sidney falou, eu falei, tem 2 pontos que eu acho que são muito importantes quando a gente aborda o tema. Se você conversar com a maioria das pessoas da nossa idade, assim, 20, 30 anos, elas vão falar o seguinte, ou assim, né, nossa mãe e tal, eu tenho uma lesão, vai na farmácia comprar uma pomada, ou que antigamente era da maneira como a gente tratava, né? Sim, e tá Colocava tudo bem, tá tudo antigamente. certo. Então, assim, por que você precisa hoje de centros de tratamento de feridas? Muito disseminados nos Estados Unidos, inclusive, e na Europa, né? Primeiro ponto se você olhar 10 anos atrás, que é ontem, 20 anos atrás, a expectativa de vida da população era uma. Vamos falar assim, de quando eu tinha meus 20 anos, a expectativa de vida era algo em torno de 60 e poucos anos. Hoje nós estamos falando de 80. E aumentando cada vez mais. O idoso, após 60, ele não cicatriza melhor. Então isso já é um ponto que você fala assim, olha, eu tenho uma população que estava morta há muito pouco tempo atrás, hoje ela está viva, ativa, né? Tem quantas mulheres de 60 anos fazendo cirurgia plástica? E homens, e todo mundo, então... E com a saúde perfeita. Praticamente, saúde clínica perfeita. A própria... a questão da idade já muda. Com a idade também, a gente pegando carona nisso, que você pontuou hipertenso e diabético, existem as doenças crônicas que complicam a cicatrização de maneira muito grave. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, 98 anos, ele fala assim, minha filha, não sei o que aconteceu, que cicatrizava tão rápido. Quando eu tinha 8 anos, eu cortei essa perna. E eu falava assim, o senhor tem 98. E com isso aí, ele era um pouco hipertenso. Um dos grandes problemas da cicatrização, inimigos da cicatrização, é o tabagismo, né? Porque ele piora as condições. Cigarro é uma tragédia. Não esqueçam. Cigarro é uma tragédia para tudo, mais um tudo aqui, que é a cicatrização de qualquer ferida. Por exemplo, operou, fuma, tá frito. Vai complicar. Tem várias questões. O Brasil é um dos campeões de cirurgia plástica do mundo. E as bactérias, elas ficam mais virulentas. Aí quando fala o que é a bactéria, quando ela fica virulenta, ela é mais agressiva. Ela tem um perfil microbiológico onde você tem que fazer determinados antibióticos mais agressivos. A gente tratava a infecção de garganta em casa de quase azitromicina. Hoje em dia a azitromicina é bom para desinflamar pulmão, né? Não tem nenhum efeito antibiótico. Então são várias causas que levam hoje a você ter lesões mais graves. Pacientes que morriam antigamente, por exemplo, no acidente de moto, ou perdiam um membro, hoje a gente recupera esse paciente e sai andando, sabe? A gente consegue, pelas tecnologias, tratar lesões que eram intratáveis, incuráveis. Quando eu comecei a fazer UTI mesmo, na minha cidade, quando eu voltei, tinha uma UTI. Hoje tem 6. Então, esses pacientes da UTI também eles têm lesões mais críticas, lesões por pressão e tal. Mas essa sua fala sobre, então, sofreu um acidente de moto, sofreu um corte no braço, em casa... Vamos ver, com um simples quebrou box ou quebrou um copo até. Como que é essa evolução que você falou que pode chegar até uma amputação, por exemplo? Conta pro pessoal que tá ouvindo. E a gente sempre fala aqui que a gente não tá fazendo catástrofe. Não, isso é real. Não, a gente já viu muito como médico. É que isso não, antes de terem hoje a informação que você tem aí no seu celular, você não tinha acesso a saber o que está acontecendo dentro de uma UTI, dentro de um hospital, num setor de queimados ou etc. Então conta pra gente... A gente tá falando da importância, mas essa evolução. Como que uma simples ferida de um acidente que tá tudo bem, de repente, pode evoluir mal, né, e chegar até um caso de uma amputação, por exemplo? Até voltando nessa pergunta mesmo, né? Assim, de qual ferida eu trato em casa? É muito complicado isso, eu acho legal a questão do conceito de clínicas de feridas, e a gente já tem isso muito na nossa unidade matriz. O médico, quando ele vai operar o doente, ele já encaminha para mim e fala assim, olha, vou encaminhar, a cirurgia é essa, vou fazer o que no pós-operatório? Porque o pós-operatório é importantíssimo. Determinadas tecnologias, elas diminuem agressivamente as infecções. Tecnologias que aceleram a cicatrização. E hoje, nós, mulheres, estamos no mercado de trabalho. Ninguém pode parar 6 meses depois de parir para ficar em casa. A maioria das pessoas tem que trabalhar, né? Pelo menos na nossa área médica, né? Sim, claro. Então, assim, o que eu acho legal? Você teve uma lesão? Eu acho que
É porque você falar de bom senso é complicado. Bom senso é muito Muito Peculiar, amplo, né? muito amplo. amplo. Mas se você teve uma lesão ali, que você viu que é uma lesão com um diâmetro um pouco maior, ou é uma lesão mais profunda, tá muito inflamado, tá doendo muito, o processo de cicatrização, ele é fisiológico. Você tem uma fase inflamatória aí de 48 horas, 72. Não tá... Peraí, pausa. Então presta atenção nisso. Então tem essa, no processo fisiológico, a gente quer dizer isso, o processo natural, então deve durar 3 dias para que aquilo já assuma um aspecto, né, ao seu olhar, bem De melhor. cicatrização. Mas peraí, Bem aspecto aos olhos de quem? De profissionais da área de saúde, um médico? Olha- Ou uma pessoa que não é da área da saúde consegue bater um olho numa ferida agora e daqui 3 dias ver a evolução dela? Consegue. Consegue? Sim. Consegue, porque tem sinais muito clássicos. Você fez a cirurgia, ou você caiu, você tem aquela fase inflamatória que ela é normal para que haja cicatrização, né? Ela é fisiológica, assim, o corpo faz isso. Cicatrização não é uma coisa que você vai lá e faz pelo corpo. Você dá toda a estrutura para que o corpo possa fazer a cicatrização. Então, acho que me perdi um pouquinho. A gente estava falando? E tava falando de visualizar e ter o bom senso de achar que tá Sim. tudo bem depois de alguns dias. Aqui, por exemplo, se eu cortar aqui agora, né? Tem aquela areazinha de inflamação, mas você vê que no outro dia já tá um pouco melhor, depois já tá um pouco melhor. 3 dias ainda tá inflamado, ainda tá doendo, tá estranho, a secreção muda. Procura logo um serviço. A ideia, acho que seria, para traduzir um pouco mais isso, assim, medicamente falando, de maneira leiga, se você tem lá uma cicatriz, de um dia para o outro, até 3 dias ela pode até, de alguma forma, por causa do processo inflamatório, dar uma pioradinha, ficar mais vermelha, ter mais secreção, doer um pouquinho mais, né, etc. Agora, passou de 3 dias, ela volta a piorar o seu aspecto, opa, sinal amarelo. E outra coisa importante. Sinal amarelo. Eu nem falei do pus ainda. Não, outra coisa importante. Se você tem qualquer tipo de lesão, um calçado apertado num paciente diabético, vai para a clínica de feridas. Não espere. O diabético, ele tem condições críticas, que são a microangiopatia, neuropatia. Então, o diabético, ele nem sente o pé. Então, ele faz lesões gravíssimas. Fazer até um parênteses bem grande nessa questão do diabético. Por que diabético tem um famoso pé de diabético? Por que corre o risco de perda? E por que a área médica e a área da saúde tem uma lupa muito grande nesse aspecto de pé diabético? Tá, primeiro eu acho que a gente tem que introduzir, como a gente fez inicialmente aqui, ferida é uma coisa comum. Todas as idades, pode acontecer. Lesões menores merecem um tratamento melhor, mas se você, né, não tem que ter grandes preocupações e tal. Mas se você tem acima de 60 anos, se você foi tabagista, fiz ou não radioterapia, então o dia a dia, procura logo o médico. Hipertenso, né? Tem uma lesão ali e tal, é melhor procurar. O diabético, ele é um paciente, primeiro que a diabetes é uma pandemia mundial, tá? Não é à toa que tanto na Europa, principalmente no norte da Europa e nos Estados Unidos, esse conceito de clínica de feridas já é muito disseminado, que estão uma população mais idosa e muito diabética. Então, quando você vai olhando os números da Organização Mundial de Saúde, são assustadores. Você tem uma população crescente de diabetes gigante. O diabetes, ele tem condições no corpo dele que acabam atrapalhando várias coisas, inclusive a cicatrização. Então, ele tem algumas doenças ligadas a essa questão do açúcar ficar alto no sangue. E uma das coisas se chama microangiopatia ou a lesões de vasos, principalmente os Que pequenos o vasos. sangue tem um pouco mais de dificuldade de chegar lá no seu machucadinho. Que é o sangue, no final das contas, todo esse mecanismo da bomba e do sangue, que leva as suas células cicatriciais para aquilo cicatrizar direito. Se no diabetes as suas artérias estão todas entupidinhas, imagina, as artérias grandes estão já entupidas. Imagina aquelas arteríolas, Vai chegar as lá no menorzinhas pé. lá no pé. Isso, e continue. A gente sai... Assim, Isso é entendeu? microangiopatia. Público leigo, assim, você tem um coração aqui, ele tá bombeando, né? Quando ele bombeia o sangue, você tem vasos maiores que estão levando sangue, eles vão ficando mais pequenininhos. Claro, se eu olhar aqui agora, eu não vejo um vaso, como eu Mas vejo tem. a aorta. Exatamente. Aí eles vão ramificando, fazendo os pequenos vasinhos que levam o quê? Circulação para as periferias. O diabético, ele tem uma doença grave em relação a isso. Ele tem a doença, claro, das grandes artérias, tudo, mas ele tem uma microangiopatia. É como se fosse uma estrada. E você pegar a estrada e afunilou, e em alguns lugares acabou a estrada. É um precipício. O sangue
Ele, na microangiopatia é isso. Ele fala, e agora eu não consigo levar a célula pra cicatrizar, nem a célula de defesa, nem nada. O sangue não chega, a ferida vai piorando. Ele não vai sentir dor ou ver? O Isso é outra coisa, porque ela acabou de falar da... Fale. Pode falar. Não, você que estava da... Neuropatia. Que é a neuropatia. Que é gravíssimo. Assim, hoje meu conselho para pé diabético em todas as aulas que eu dou, eu falo, gente, use meia branca e olha a meia todos os dias. Porque o diabético, ele não tem sensibilidade. Se você chegar aqui agora... Isso é neuropatia. Mas, gente, nem se ele fizer um corte com uma faca, ele não vai sentir dor depois? Não. Não? Dependendo do estágio do diabetes, não. Quando a gente fala do pé diabético, né, já tem todas as complicações. Porque ele perdeu já a inervação também. Não chega sinal pra ele. Ele não sente. Pra você ter ideia, cuidados para pé diabético, dos melhores consensos e tal, primeiro a meia branca, porque você olhou, tem secreção, opa. E a outra coisa é olhar a planta dos pés, que é aquela parte de trás do pé, com o espelho sempre, porque ele não sente. Então eu pego muitos pacientes diabéticos, chegam lá e falam assim, Bianca, eu olhei, tem um negócio errado no meu pé. Quando eu olho, tem a exposição de músculo, de osso, de tudo. E o problema do pé diabético, além disso, porque você já chega com lesões e você fala, meu Deus. Você olha a planta do seu pé? Eu não. Mas o diabético tem que olhar. Entendeu? Então, olha que legal isso. Ou pedir pra alguém olhar. Isso. E usar meia branca e olhar meia branca todo dia no final. Isso parece uma bobagem, né, Bianca? Mas muda tudo. Mas isso Mas peraí, até no banho, geralmente a gente olha a planta do pé. Olha, não. Eu não olho, não. Pra limpar, pra lá. Eu dou uma limpada ali tomando banho, não, tá tudo certo. mas a gente olha, mas não com a devida importância. Porque se o diabético pisar num prego, ele simplesmente pode não sentir. Então ele tem que usar com olhar e ter um olhar muito crítico, né? Precisa de ajuda muitas vezes. E o que você falou assim, o diabético pisar num prego. Aí você pensa, prego. Vamos fazer o seguinte, o diabético, ele tem 40 e poucos, 50 anos, pode ter 30, enfim, pessoa jovem, foi pra uma festa, um casamento e usou um sapato. E aquele sapato incomodou. O que a gente faz? A gente tira o sapato, senta um pouquinho, ele não. E aquela lesão nele, como ele já tem outras condições clínicas que podem complicar a cicatrização, aquilo evolui para amputação. Mesmo. Ah, Bianca, por que evolui? E evolui assim, 24, 48 horas. É muito rápido. Isso que é importante. Parece... Eu fiquei meio pasmo agora. Não, mas isso é tudo real. Agora nós estamos falando do diabético. Sim. O diabético. Vamos, aqui no Pode Doutor a gente sempre fala coisas corretas e muito assertivas. Então aí nós estamos falando do diabético ou de outras patologias, doenças arteriais que o sanguinho não chegue bem lá. Mas o diabético... E é rápido, até entendeu? o diabético com 30 anos pode acontecer isso? Ou o diabético só mais... Eu tive uma paciente queridíssima, que foi uma das primeiras pacientes que eu tive, chamava Mariana. Mariana tinha 20 anos. É que a pergunta do Ela Moisés amputou e morreu. é boa a sua pergunta. Então, assim, ela tratou várias lesões. Ela era uma jovem diabética, que não fazia os controles de maneira adequada. Eu acho que eu tratei nela umas 4 ou 5 vezes. No pé? Ou não? Em outros lugares também. Pé, mão, que ela fez uma celulite e tal. Mas ela veio a falecer por conta de uma nova complicação que ela teve no pé. E isso é muito importante. Dados da Organização Mundial de Saúde. O que acontece é que você, com a sua pergunta, acho que se qualquer diabético vai acontecer isso. Não. Essa neuropatia diabética periférica e a microangiopatia periférica não é porque fez o diagnóstico diabético que já tem. Não. Desenvolve essas questões se você não tratar o diabetes. Então, calma. Todos nós podemos ter diabetes e, como a doutora Bianca muito bem explicou, a expectativa de vida vai aumentando e sim, mais pessoas vão entrando nessa situação de diabetes e todas elas têm controle, têm remédio, têm dieta, têm exercício, porque se você conseguir, é importante a gente falar isso, conseguir manter a sua glicemia adequada, você não vai ter a vida toda. essas patologias. A circulação vai chegar. Sou diabético, se eu tiver um ferido no pé, eu vou amputar o pé? Não é isso. Se você cuidar direitinho, você não vai estar nesse problema. Seu risco é maior, mas cuidando do começo, não vai ter nenhum problema dessa forma. Se você levar isso, vamos tirar até do diabetes, vamos pro obeso. Sim. A cicatrização do obeso é muito complexa. Também como é tudo diferente, também. claro. Né? Então, assim, por aí vai. Mas se o obeso ele perde peso, ele volta a fazer atividade física, e isso em qualquer idade. Porque hoje o que a gente tá vendo é isso, né? Claro. Ah, mas eu tenho 60 anos, nunca fui na academia. Mas se você for agora, você tem uma sobrevida melhor. Total. Você tem uma sobrevida maior, né? A gente já falou várias vezes, é outra coisa que não tem idade. Cuidar da sua saúde não tem idade. Começar a fazer exercício não tem idade.
Parar de fumar. Parar de fumar. Saber que existe hoje uma especialidade que cuida só de feridas, também não tem idade. Então você, na verdade, eu acho que até médicos, viu, Bianca, e profissionais de saúde em geral, precisam ter essa noção. Que hoje você tem serviços em saúde que cuidam especificamente de feridas. Como eu estava falando, na minha prática mesmo diária, muitas vezes eu vi paciente, que não é a minha área tratar da ferida, mas eu vi paciente ir e voltar inúmeras vezes com a mesma ferida, sem evolução boa nenhuma, às vezes afastado da vida social, do trabalho por 3, 4, 5 anos. E eu quase... Por causa de uma ferida? Sim. Sim, na Porque a perna, ferida por não exemplo. cicatriza, a pessoa começa a ficar com vergonha de sair, às vezes tem odor, Curativo, infecta. tem O cheiro. curativo, não o nosso, mas o curativo às vezes é horroroso, a pessoa tem vergonha. Vaza. O meu é lindo, vaza. Mas eu acho que chegou a um ponto, assim, os médicos hoje nas nossas, onde a gente tem as unidades e as matrizes, ele opera o doente, ou ele me manda antes, vê aí o que você vai fazer. Eu coordeno 4 hospitais, né, para tratamento de lesão na unidade matriz. Ou então ele já fala assim, agora é de Bianca. É muito legal isso, porque você vê que o conceito mesmo de, poxa, eu sou um excelente cirurgião. Ok, mas você operou lindamente. E agora, o que é que eu posso acrescentar para o meu paciente? Pra melhorar a cicatrização. Porque ele nem tem tempo de cuidar da ferida, não faz sentido, né? Não, ele é cirurgião. Esse que é o ponto, é isso que eu tô falando. É. Porque isso que você foi fundamental nesse trabalho, porque o cirurgião plástico, ou ele nem tem tempo, nem quer, porque não faz sentido. Ele é o maestro da cirurgia, mas ele não vai poder ficar vendo o paciente toda semana, né? Em definitivo, ele prefere continuar naquilo que ele é bom, que é operar. Aí você tem a Cicatriclin que vai dar esse apoio e para a própria paciente também. Eu ia falar sobre isso. As tecnologias que a gente tem hoje para tratar, por exemplo, ferida operatória, a gente deixa uma cicatriz mais bonita, menor. Fala sobre isso, fala fina, sobre as tecnologias. Eu queria saber como, exato. Com a qualidade melhor, né, de cicatrização, com mais colágeno. A gente tem várias tecnologias para tratar a lesão. Não sei se vocês já foram, provavelmente sim, a hospitalar. Já fomos Na feira? Sim. Sim. Pois é, eu vou todo ano para o Congresso Europeu de Feridas, que é uma feira hospitalar só de ferida. É sensacional. Ano passado, Essa já é da doutora Bianca, essa já nunca foi. Não, é muito específica, né? Ano retrasado Para foi trazer Paris. para nós as tecnologias. Esse ano foi em Pra Londres. vocês. Mas é sensacional. E de tecnologias, a gente tem ali, desde a câmara hiperbárica, que é muito, muito legal. Principalmente para pós-operatório de plástica. E se for plástica, então, de nariz, orelha, área de dobra, é muito legal mesmo. Assim, uma paciente que vai demorar 1 a 2 meses, ela consegue com câmara hiperbárica em 1 semana, 10 dias. Câmara hiperbárica, o que seria? Explique-nos um pouquinho. Então, quer dizer que você falou que com a câmara hiperbárica passa de 60 dias para 10 dias. Mas então, reduz absurdo. É absurdo. Conforto total. E a gente hoje que quer assim, ó, vou operar, mas pô, já tem uma agenda, já tem uma reunião, já quero... E a gente tá... Aí falamos dos diabéticos, aí a pessoa vai, diabetes, tadinho, velhinho, vamos voltar pra gente. Né? Bianca vai fazer uma cirurgia, vai fazer um procedimento. Pô, vou fazer a câmara, e hoje mudou, né? Porque nessas condições a câmara você faz 3, 4, 5, 10 sessões. Acabou, você tá 100% cicatrizada, com mais colágeno. O edema é absurdo, assim, blefaroplastia, dessas doenças, lesão no nariz, que você fica aquela pessoa ali com aquilo ali durante um tempo de edema. Hoje você bota na câmera 3, 4, 5 dias. Tá, mas deixa eu te interromper. Quem tá ouvindo tá pensando assim, o que é essa câmara hiperbárica? Esse Porque milagre. você falou da blefaroplastia, mamoplastia ou a rinoplastia, mas aí essa hiperbárica, ela age no local, como é que é isso? Fala pra gente, pra quem tá nos ouvindo, não esquece. Hiperbárica é uma delas, né? Uma das tecnologias. Então, pra quem tá nos ouvindo no podcast Doutor, a gente tem um episódio sobre hiperbárica com Sim, que é minha amiga Dani. Muito obrigado, é muito Dani, por ter vindo aqui. Mas vamos lá. A hiperbárica, ela ficou muito famosa, inclusive agora as pessoas sabem dos atletas que estão tratando com câmara hiperbárica. Então, nada mais é que o paciente está respirando oxigênio a 100%. Ué, Bianca, mas eu tô respirando aqui a 100%? Não, não é. É 21% em torno, o resto são outros gases. Mas vamos botar. Tô respirando a 100% com uma pressão atmosférica maior. O que eu consigo nessas situações, apenas nessa situação? Eu consigo difundir no meu sangue oxigênio independente da hemoglobina. Então eu consigo que até o plasma carregue oxigênio. Quando você tem... talvez eu seja um pouco mais... Não sei se cabe aqui, mas, por exemplo, você tem um paciente grave que chega na emergência. Aí ele tá desaturando, a saturação dele está mais baixa. Aí você entuba, coloca um tubo aqui para ele poder ir mais oxigênio.
Ali, vamos supor, a saturação normal é acima de 90, 92, 94, por aí, 100%. Aí eu tava saturando a 80, você entubou, foi pra 90, 91. Porque aquilo ali é o quê? Eu tô dando oxigênio, ele tá saturando a hemoglobina. Na câmara hiperbárica, além de eu saturar a hemoglobina, ele tá saturando a 100%, ele aumenta muito mais, ele 3, 4, 5, 6 vezes a quantidade de oxigênio no sangue. Pra pessoa que tem o problema, lembra da estrada, que tá acabando, tá ficando bem fininha, aquilo ali fazendo, é como, o oxigênio é fundamental pra cicatrização. Então é como se você falasse assim, ó, o oxigênio aqui nessa estrada, ele vai com uma escavadeira, um tratorzinho e vai chegando em lugares que ele não chegava antes, né? Além disso, a câmara hiperbárica, ela forma novos vasos. Ela faz uma neovascularização. Então, se você tem dificuldade da microvascularização com a câmara hiperbárica, depois de 10 sessões, você já tem uma formação de novos vasos. Então ele entra nessa câmara, não é um tratamento local. Ele Não entra e aí ele Máscara, respira aquele ar ou lá então lá dentro, dentro. que leva o índice, né, o nível de oxigênio, gente. A porcentagem que a gente respira aqui no ar é 21%. O resto é nitrogênio, gás carbônico, etc. Então na câmara vai para 100% e ainda como se empurrasse e aquele sanguinho que mal chegava lá no pezinho Que não ou tava naquela cicatrizando, ferida, anudou. vai chegar lá firme e forte, dando porrada para E cicatrizar. com o sanguinho ele bem leva o mesmo. quê? Leva célula de defesa, leva tudo, Toda a fibroblastos, equipe dele inteira necessária para cicatrizar. pra cicatrizar. Então, essa é uma tecnologia relativamente nova, né? E cada vez melhor que a hiperbárica, né? Aí que mais? Eu tô me sentindo uma velha agora, porque é relativamente nova, assim, o que eu faço hiperbárica tem 20 anos. Sim, mas em medicina acho que podemos dizer que é medicina, relativamente novo. Mas é sensacional mesmo. E você tem nas suas clínicas também a hiperbárica, Tenho. todas elas. Tenho. Tá legal. Aí mais alguma coisa de tecnologia de cicatriz? Muitas. Vamos lá, vamos uma por uma. Uma que eu sou apaixonada hoje, que a gente usa bastante, chama matriz dérmica. Que ela é uma matriz que ela substitui a derme. Então vamos supor, aí é um pouco mais grave, as pessoas falam, mas vamos supor que você teve um acidente. Igual um cirurgião cardíaco lá teve um acidente na minha cidade. E aí ele desnovelou, né, como a gente chama, perdeu a pele, expôs tendão, osso e tal. Quanto tempo isso demorava pra cicatrizar? Mesmo com câmara e tudo. Meses. Meses. E ele falou, precisa operar. Mão direita. Matriz, terapia pressão negativa, câmara. 15 dias, volta a operar. Então eu amo a matriz A dérmica. matriz é um... Substituidor da pele. Né, assim, você pode cobrir osso, pode cobrir tendão, pode botar numa área de uma lesão e ali ela substitui a derme. Assim, eu sou apaixonada. Eu queria entender melhor ela. Ela é uma pele... Como se fosse um tecido... É um tecido construído artificialmente? Isso, exatamente. Então, Vai ficar da cor da pele da pessoa? Ou... depende. do... Vai depender do local, né? E, às vezes fica numa coloração diferente, mas com o tempo tende a mudar. Você lembra, a gente ainda vê ainda hoje, infelizmente, em alguns casos, teve uma queimadura no pescoço, aí fica aquela cicatriz toda, ou assim, com o pescoço virado, ou o braço fica limitado. Sim, a pele Com retraída. a matriz dérmica você tem nada. Você botou a matriz, o paciente não tem nada de retração, aquelas cicatrizes horrorosas que impossibilitam que o paciente tenha uma vida normal, muitas vezes, porque ele limita movimentos. Então a matriz, assim, eu sou apaixonada. E depois da cicatrização, sem nenhuma técnica, é possível a pessoa refazer? Não vai ser porque já foi cicatrizado. Esquece essa pergunta de lado. Qual outra técnica? Não, mas às doutor vezes Bianca? dá pra melhorar um pouco, né? Algumas retrações até dá, mas aí já é uma coisa Outra da cirurgia, própria. plástica, geralmente. né? É outra plástica. cirurgia. Na verdade, são outras cirurgias, né? Pode fazer Dependendo do outro- lugar. Claro. Faz a cirurgia com plástico e aí volta pra fazer a... O queimado, quando a gente tá falando desses queimados, acaba sendo um grande queimado, que é a área nobre que a gente tá falando. Então, esse queimado, a primeiro momento da gente quer salvar a vida dele. E aí, então, entraria no segundo momento a questão, assim, de posso reverter e fazer novas cirurgias. Com a matriz, não, de zero. Então a Primeiro- matriz tem que ser aplicada bem no comecinho, no caso de Quanto queimaduras antes, melhor. ou acidentes com perdas de tecido. Tem que ser dentro do centro, assim, tive acidente, cheguei na emergência, fui pro centro cirúrgico, botei a matriz e TPM. Porque, Moisés, pra você entender, quando você deixa a descoberto qualquer parte do nosso organismo, a chance de aquilo evoluir mal é muito alta. Então, tudo isso que nós estamos falando é extremamente relevante mesmo. Mas na Muda totalmente o prognóstico. Mas na verdade, quando já tem uma exposição, automaticamente já teve infecção, né? Quando tem um... Olha, por ou exemplo, no osso... osteomielite. ou- Osteomielite, Você por deve exemplo. pegar muito paciente com osteomielite. Existem conceitos e falam assim, toda ferida infectada Já tá. com exposição de osso é igual a osteomielite. Na prática, medicina não é matemática.
depende tanto, né? A gente vê uns casos assim que a gente fala, nossa, tipo, quando a gente acredita que seria assim e foi assado. Então, assim, acho que teve ali, claro, teve um acidente de moto. E ele se expôs no asfalto. Limpa a ferida. Substitui aquilo ali e fechou. Faça um antibiótico empírico, quando a gente fala empírico, assim, eu acho que essa bactéria que pode ter acesso a esses tecidos, ela é tal e tal e tal, né? Na medicina a gente tem isso. Os consensos, né? Da infecto e tudo. Mas é um antibiótico muito ok. Tipo, não precisa manter o doente internado pra fazer esse antibiótico. Ele faz ali 2, 3 dias, tá lindo, segue. Alguns pacientes complicam. Todos os pacientes podem complicar. Mas depende de cada paciente. Outra tecnologia que eu amo. Terceira, então. Hiperbárica, matriz dérmica. E terapia pressão negativa. Essa terapia de pressão negativa. Conte para nós. Essa é maravilhosa, linda. E voltando a desmistificar a ferida, uma última paciente que eu tive, uma dermatologista amiga minha, ela fez uma cirurgia de coluna. E ela precisava voltar a trabalhar, só que a cirurgia não estava cicatrizando de maneira adequada. Talvez até porque voltou a trabalhar precocemente. Área de tração, né? Que aí você... E quando você não cicatriza no tempo certo e área de tração, tem infecção, mesmo que seja por germe de pele, né? Mas assim, fica prolongando. E a cicatrização também, se você interrompe ali um processo da fase de cicatrização, aí ela vira uma ferida crônica. É outra coisa. Aí você tem que tratar uma ferida crônica. Não é mais uma ferida aguda. E aí ela precisava. Tem um curativo que tem várias. Terapia pressão negativa você tem desde os grandes até os menores, para todo tipo. O paciente teve uma queda de moto com uma lesão no tamanho da perna inteira. É um tipo de terapia pressão negativa. Menorzinha, coxa, é outro. E o dela, por exemplo, para pós-operatório, é um lindo, que eu uso muito. Ele vem no tamanho da lesão ali onde você bota. Você pode tomar banho. Você pode ter vida normal. E ele é desse tamanho assim. Ele fica fazendo uma sucção constante, não deixa acumular secreção, estimula granulação e neoformação vascular. Ele fica o tempo todo lá instalado. O tempo todo. Quantos anos existe isso? Muitos anos. Mais de 20? E sabe o que ela faz? Ela falou assim, ela peguei e falei assim, amiga, Bianca, já sei como eu vou trabalhar, no bolso da calça. Vida que segue. A gente nem sabe as pessoas que têm feridas. Eu fui pro festival de inverno lá na minha cidade, que faz 4 graus na Bahia, tá? E tinham 4 pacientes com esse inverno na Bahia? 4 graus, Mentira. 6 graus. Não, 4 graus já Vitória tá da levando na Conquista. Bahia. É porque a gente tá no alto. Sim. Mas tem o festival de inverno lá. E eu tinha 4 pacientes de plástico usando ele. No festival de inverno. Então, assim, até aquela coisa mesmo. Pacientes jovens, né? Na verdade, foram, inclusive, todas mulheres, o que também não é. Tenho pacientes homens também. Mas é muita tecnologia para tratar determinadas condições que talvez teria um impacto muito prolongado na vida de uma paciente, ainda mais uma paciente jovem que precisa voltar para a vida. Nós médicos, né, trabalhamos imagina parar a sua vida, ou parar a minha. Então, aí eu falei, vai para a vida, vai trabalhar, botei o curativo, 1 semana fechou. E como você falou que na hiperbárica reduz de 2 meses para 10 dias, na questão da pressão negativa também adianta, tem ideia quanto mais ou menos? Nossa. Sim, dentro da minha experiência, vamos botar uma lesão, que tem até alguns casos aí, depois se vocês quiserem olhar no QR Code e tal. Na minha experiência, vamos botar uma lesão por pressão, que é uma coisa que a gente não falou. São aqueles pacientes que ficam acamados. Olha aí, então teve muito no Covid. Sim. Importante. Já falamos dos diabéticos, dos acidentados, dos que operaram. Olha aí uma outra posição também importante, um outro tipo de lesão importante, que são as úlceras de pressão. Então, aquelas pessoas que estão acamadas. É a escara? É a escara, isso. E super importante. E acomete, na verdade, mais... assim, por motivos de maior interação também, os mais idosos, né? Que a pelezinha também já é diferenciada. Como que funciona, então, essa questão da escara? Lesão por pressão, a gente tinha sempre essa ideia mesmo, né? Paciente acamado, paciente com muita droga vasoativa, que é noradrenalina, né, e tal. No Covid, lesão por pressão foi todo mundo, assim, muita gente. Porque a lesão por pressão, ela começa a se instalar com 2 horas na mesma posição, sem mexer. Tem alguns consensos que falam de você começar a prevenção de lesão por pressão ainda com paciente do centro cirúrgico. Por exemplo, uma cardíaca, que vai 10, 12 horas, né? Para tentar, dentro dessas tecnologias, são outras que também adoro, que são as coberturas especiais, é você tentar minimizar aquela agressão da necessidade daquela posição, né, mantida para o corpo do paciente. É você também
ir tratando as outras lesões menos críticas. Coberturas especiais é um mundo de situações que você pode colocar na lesão. Desde terapia com antibiótico até tudo que você puder imaginar. Mas voltando para a sua questão, que me lembre de novo. Acho que depois do Covid quem ficou foi eu. Vamos falar da escara. Quando a pessoa tá no hospital, ficou deitado lá muito tempo. Como que é o tratamento da escara? Tem alguma ferramenta ou tecnologia nova? E antes? Vamos falar antes da tecnologia, como que era feito antes e como que é feito hoje. Muitas perguntas, assim. Primeiro em relação ao tempo, tá? Dentro da minha experiência, por exemplo, você tem uma lesão por pressão na região sacra. É uma lesão que às vezes você tratava por 8 meses, 9 meses, 1 ano, complicava, reinfectava. Imagina que a região sacra ela é perto do nosso bumbum. Onde a pessoa fica deitada, aqui atrás, na parte de trás. A parte que é mais comum. Potencialmente infectada, né? Ainda tem isso, tem fralda, não sei o que e tal. Então, uma lesão que antigamente a gente tratava em 8, 9, 10 meses, hoje a gente trata em 15 dias. Peraí. A escara demorava 8 meses para ser tratada? Dependendo da lesão, sim. Porque a lesão, imagina, quando você tem uma lesão pressão, geralmente é um paciente idoso, com várias comorbidades. Ele tem que mudar o decúbito, que a gente chama, que é mudar o paciente de posição de hora em hora. Vira para um lado, para o outro e tal. E uma outra questão que você pontuou, que é importantíssima na lesão por pressão, mas que também é para tudo que a gente conversou aqui agora, é nutrição. É um paciente desnutrido, que já não se alimenta bem. E nutrição em cicatrização é assim, vou construir uma parede. Então eu tô ali botando os tijolos. Se eu não botar cimento e nutrição... Não sai parede. Não sai parede. Então, a alimentação, o controle da diabetes, esses suplementos, não sei se você sabe, nutricionais que existem hoje específicos para cicatrização, eles são cimento. Então, hoje, para um paciente com lesão por pressão, por exemplo, o paciente tem que estar nutrido. Quer me matar quando chega assim e fala assim, ai, meu paizinho, eu cuido tanto, eu dou uma sopinha pra ele de noite. Eu falei, minha filha, ele precisa de whey protein. Assim, sabe, vamos usar, tem vários, tem Danone, Nestlé, vários, tem suplementações que são pra cicatrização. Porque você precisa de proteína pra fechar. E às vezes a pessoa tá achando que tá fazendo o melhor e ela não tá dando o básico, né? Sim, tem o Nutren Senior, que já esteve aqui com a gente também. Sim. Tem vários. O Nutren Senior, ele é interessante, é da Nestlé, né? Sim. Eu gosto mais pra cicatrização, tem o Impact, que ele tem uma ação imunomoduladora também, que é bem legal, porque nessas lesões, essa questão de infecção. E tem o Proline, que também é bem legal, mas o Proline é específico para cicatrização. Sim. Então, são muitas tecnologias que você pode ajudar. E fazendo tudo direitinho, sem, de novo, o que é muito importante na área médica, acho que vocês veem aqui no podcast, é você não super indicar nenhum método. Tecnologia, ela é feita para uso racional dos casos que necessitam. Né? Sim, a gente fala muito isso aqui, Bianca. A gente fala que procurar o profissional adequado, que tenha extremo conhecimento na sua área de atuação, que tenha RQE, que sabe o que está fazendo e que não passe realmente entre na conduta aquilo que é necessário, né? Nem mais nem menos, então, porque senão vai usando mais que o necessário, não faz nenhum sentido. Nosso objetivo é fazer medicina de verdade, né? Fazer o que deve ser feito. 2 pacientes que me procuraram, acho que tem muitos médicos e colegas médicos estudantes escutando, mas 2 casos muito, muito interessantes foi. Uma vez, chegou um paciente para mim para fazer uma consulta. Quando eu entrei, eu olhei para o paciente, olhei para a família, com todo o respeito, olhei os exames e falei assim, olha, para fazer hiperbárica. Eu falei, ele não precisa de hiperbárica, ele precisa comer. Você vai passar aqui, vai usar Impact 2 vezes ao dia. Daqui 7 dias, a gente vai fazer um curativo simples nele. Daqui 14, 15 dias você me fala. Fechou. Esse é o bom médico. O bom cirurgião é aquele que contraindica a cirurgia. É o melhor bom cirurgião. É isso. Eu acho que as tecnologias, elas existem. Lógico que elas têm um custo associado. Claro. Mas você tem que fazer com ética, responsabilidade, isso, conhecimento, né? Porque... Com respeito, com aquilo que a gente se programou a fazer. Pelo ser humano, que é o principal, mas ao mesmo tempo com o pé no chão, onde a gente consiga ver quando é realmente necessário. Exatamente. Que o foco principal também, sempre fala aqui, no final é você que está aí, é o paciente. Você que tem que ser bem atendido, tem que estar disponível para você todas as tecnologias, mas sem fazer empurroterapia, que isso aí não está com nada. Um dia um colega me ligou, queridíssimo também, por sinal também é cirurgião cardíaco. Ele falou para mim assim, Bianca, me ajuda num caso, tô com um caso tal e tal. Aí eu falei, claro que eu ajudo, lógico que eu ajudo. Aí ele, tá fazendo curativo congênito, mas não melhora nada a ferida cirúrgica. Eu falei, tá bom, vamos do zero? Vamos. Aí eu comecei a conversar com ele, pegando assim, eu falei assim, tem cultura? Cultura é quando a gente vê pra ver se tem bactéria e qual é a bactéria. Ele, acho que tem, o paciente tá nada.
Aí foi lá, tem. Aí eu falei, ele tá fazendo tipo ceftriaxone, não lembro. Aí ele, achei. Eu falei, e aí ele, resistente a ceftriaxone. Não é hiperbárica, não é matriz, não é. É mudar o antibiótico. Então tem coisas ali que eu acho que primeiro é a base e aí entram as tecnologias. Exatamente, o sentido é esse mesmo. Então, mais um serviço bem feito, um trabalho bem feito, para que o beneficiado seja o mais importante, que é você mesmo. Então, toda uma gama de atendimento desde o começo, para ver se não está precisando de nutrição, ou trocar o antibiótico, aí sim depois partir para, aí sim, né, tecnologias incríveis, como a hiperbárica e todas essas outras que você nos trouxe. No caso de queimadura, de primeiro, segundo e acho que terceiro grau, acho que é o mais grave, né? Dessas tecnologias, qual que seria a mais apropriada para queimadura? Depende da queimadura. Uma queimadura simples, de primeiro grau, onde você pega a pele e tal, às vezes realmente você consegue tratar com algumas pomadas ou curativos que são muito legais, que são curativos não aderentes, específicos para queimada. Se for uma lesão mais crítica, segundo, terceiro grau, você vai tratar ali. Você vai tratar a ferida. Foi uma queimadura, mas hoje ela tem exposição de osso, exposição de tendão, exposição de órgão, às vezes até de vasos e tal. E aí tem. Eu adoro a matriz, né? Porque ela substitui. Então, assim, vamos supor que tem uma queimadura de terceiro grau. Você tem que fazer o quê? Tirar aquela área queimada, né? Peraí, mas agora uma pergunta. Como que você vai fazer isso se alguém queimado? A pessoa vai estar acordada ou não? Porque deve doer demais. Depende, assim, depende do nível da queimadura. Quando ela é mais profunda, ela dói menos, inclusive, porque ela destrói toda a parte de inervação. Nossa, A inervação fica na pele. sim. E o que eu acho muito interessante de queimadura também é porque é uma das poucas lesões, queimadura e radioterapia, que pioram com o tempo. E muito. Eu digo assim, você se cortou. A tendência é uma melhora. A queimadura, você queimou. Você não tem noção da dimensão delas, às vezes até 24, 48 horas depois tem edema, começa a ficar com dor, né? E dependendo do paciente. Então, assim, e a gente vai tratar a queimadura conforme a extensão dela, se ela é primeiro, segundo, terceiro grau. Numa queimadura terceiro grau, a matriz entra linda. Porque você já consegue botar ali. Vamos só explicar o que é primeiro, segundo, terceiro grau também, para o povo que está nos ouvindo. Faz uma explicação para a gente básica, para os nossos ouvintes, sobre queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Para os básicos. Para os básicos. Ó, queimadura para básico, não é de médico. Pra todo mundo entender. Queimadura de primeiro grau é assim. Tô aqui cozinhando, queimei. Minha pele ficou ali, vermelhinha. Só vermelhinha. Primeiro grau. Primeiro grau. Queimadura de sol. Primeiro grau. Primeiro grau. Depende. Já vi queimadura Sim, de sol. sim. A priori. Só fica vermelhinho. Sim. É porque quando você tem a epidermólise, que Daí sai já a é pele, segundo, já é mais complexo, né? Claro. E aí, precisa uma lesãozinha de primeiro grau. Que ainda assim, depende da extensão. Se tiver queimada o braço inteiro, que amanhã vai piorar. Né? A de segundo grau, você perde a pele. Você perde. Tem aquelas bolhas. O que é a bolha? A bolha é a saída da pele, que é a camada mais superficial. A pele, a epitélio. Epiderme. Então ela faz o seguinte: ela vira ali uma bolinha, aquilo ali já foi. Necrose, tecido morto. Embaixo fica um líquidozinho, e quando você tira aquilo ali é o quê? Aí tem toda a parte que fica embaixo da pele, né? Então, assim, você já tem uma lesão pra tratar, porque você tem que recuperar a pele daquele paciente, as camadas mais superficial. Quando você tem lesões de terceiro grau, são aquelas lesões muito críticas, onde você teve uma queimadura, e essa queimadura ela afeta as camadas profundas da pele, e às vezes músculos, ossos, tendões, tudo. Então são pacientes muito críticos, que precisam de muito cuidado para evitar, principalmente no queimado, a morte. Porque grande queimada é superfície corporal, dependendo da área que queima. Porque se eu queimar minha mão é uma coisa. Sim. Se eu queimar meu braço, antebraço é outra. Queimar meu pescoço é outra, a orelha é outra. Então, né, tem medo de várias coisas. Mas assim, a queimadura, ela merece um cuidado especial. Principalmente dentro dos grupos de risco que a gente falou. E faltou um pra gente falar, muito importante também. Pacientes que usam medicações como prednisona, imunossupressores, que é tão comum hoje. Pessoa que tem doença de Crohn, né? Então, assim, algumas medicações também podem atrapalhar muito a cicatrização. Também faz ficar com a pulga atrás da orelha, assim, vale a pena ir pra uma clínica? Vale.
Tem medicações que podem impactar, principalmente os imunossupressores, muito a evolução da lesão, que às vezes seria simples. Então, na verdade, quem tem algumas doenças autoimunes também, que cada vez tem mais, já tivemos alguns episódios aqui também, cada vez tem mais tecnologia farmacológica para tratar, mas por outro lado também pode atrapalhar um pouquinho na cicatrização das feridas e precisa também de um acompanhamento caso ela aconteça, né, para que possa a pessoa continuar tratando a sua doença principal, aí no caso Crohn, lúpus ou qualquer outra, não vai poder parar, então tem que ficar atento. Só vai ficar atento, para deixar complicado. Para que você cuide também da ferida, aquilo, mais uma vez, como a gente já falou aqui, desde o começo, aquilo não piore, e aquilo que era para ser uma coisa simples se transforme também, às vezes, numa tragédia, né? Dá pra gente dizer isso. Então, não subjugue suas feridinhas, né? Às vezes, até uma ferida na unha, né, Bianca? Você tá lá, vai numa manicure e na unha do pé, uma unha encravada, já vi casinhos complicarem, parece bobagem, mas acredito não que é bobagem. Não é bobagem, não bobeia, porque se você como for disse, fumante diabético, então, aí pelo piorou. amor de Deus. Não, e a idade, né? Porque a gente passa dos 30, você precisa ficar mais atento ainda, porque lembra aquela estradinha? A estradinha de todo mundo não é a mesma de 30 anos. Quando você faz 40, 50, aquela estradinha do sangue lá, mesmo que você não tenha diabetes, hipertensão... Mas é uma estradinha de 40, 50, 60 anos, né? Uma estradinha que já tá... 70 anos, 80 anos. Não é mais uma Castelo Branco, né? Já é uma Raposo... E assim vai. É igual paciente, que bom. lá, que e é um privilégio envelhecer, né? Então é um privilégio, mas se cuide, né? Acho engraçado o velhinho de 98 anos de estrada falando, mas eu tive uma ferida com 8, foi tão bom. Cicatrização é ótima. E tá, vamos conversar? Sempre assim. Não, mas antes não tinha. Então, exatamente. Antes você tinha 20 anos e assim vai. Excelente. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Obrigado, doutora. Grande Bianca, muito obrigado por disseminar tanto conhecimento, despejar tanta informação na gente e no nosso ouvinte. Mas a gente queria pedir ainda para você um último aperto, uma mensagem final que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, quem precisa entender esse assunto que é ferida, lesão, o que você falaria? Bem, vamos lá. Eu vou deixar a mensagem final. Primeiro que eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Acho que o impacto disso na qualidade, na vida, na recuperação de membros e de pessoas e de vidas eu acho que é sensacional. Segundo, eu acho que a mensagem final existem centros especializados. Então, procure o centro mais perto de você. Todo mundo entra no Google, pesquisa lá, Centro de Tratamento de Feridas, Centro de Tratamento Avançado de Feridas. E a ideia é popularizar isso. Então, assim, é o que eu tenho que eu venho fazendo na minha vida já há mais de 15 anos e com muito carinho e muito amor. É levar a tecnologia para todos, né? Inclusive, seja ela convênio, particular, SUS, mas que a gente consiga levar a tecnologia para o maior número de pessoas possíveis, o maior número de cidades e estados possíveis. Então, eu acho que o que vocês estão fazendo aqui, a gente está fazendo aqui hoje, a gente é ótimo, né? Eu também estou aqui, mas disseminar conhecimento. É o mais importante aqui, pô. Disseminar conhecimento salva a vida. Com certeza. Informação é o diamante da prevenção. Doutora Bianca Oliveira, idealizadora, fundadora, coordenadora médica da Cicatriclin. Sorte de todos os pacientes que a tem como médica. Moisés, obrigado mais uma vez. Pessoal do estúdio, obrigado. Valeu. Compartilhe, espalhe, saúde, siga nos bons. Um abraço para você e até o próximo episódio do Pode Doutor. Valeu, gente.